Graça e paz, que o Senhor nos abençoe. Mais um dia para refletirmos na palavra de Deus. Parabéns aos aniversariantes, né, da semana. E confiar em Deus, os que estão passando por problema. Temos aí alguns parentes entubados, né, um por Covid, outros por outras doenças. Uns passando por problema financeiro. Segurar nas mãos de Jesus com fé. Tudo aquilo que pedimos crendo, receberemos, né? E que no final estaremos fazendo a oração, mas sempre firmes e constantes na obra do Senhor. Vamos ler o texto hoje, seguindo o Velho Testamento, 2 Samuel de 21. Lê para nós, a partir de 21. Durante o reinado de Davi, houve uma grande fome que durou 3 anos seguidos. Por isso, Davi consultou a Deus, o Senhor, e ele respondeu: Saul e sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. Amém. O cristão, quando vê algo errado na vida dele, e ele começa a fazer as coisas, começa a dar tudo errado, e ele não sabe o motivo. O cristão que realmente tem uma vida dedicada a Deus, a primeira coisa que ele faz é consultar a Deus. O que está acontecendo de errado? Por que eu estou passando por essa dificuldade? O que eu fiz de errado? Ou o que é? Assim foi Davi. Davi consultou o Senhor quando as coisas não estavam boas, e Deus deu a resposta. Graças a Deus que Deus nos responde. Então o tema da nossa homilia é correção pela quebra de uma promessa. Vamos falar junto? Correção pela quebra de uma promessa. Durante o reinado de Davi, houve uma fome de 3 anos. Né? Falta de chuva. E provavelmente essa fome deve ter sido por falta de chuva. A Bíblia não diz o que é, mas são 3 anos. E esses 3 anos, Davi ficou muito preocupado, porque ele era o rei natural, e ele consultou a Deus. E Deus falou assim: foi porque Saul matou o pessoal da região de Gibeão, os gibeonitas. Quer dizer, Deus queria que houvesse uma correção. E o que Davi fez? Chamou os gibeonitas. Chamou os gibeonitas e falou assim: o que vocês querem que nós façamos para que essa maldição não caia mais sobre nós? O que vocês querem que façam por vocês? Os gibeonitas, a gente vai ver lá em Josué 9, era um povo estrangeiro dentro de Israel, um pequeno grupo. Quando eles viram que na época de Josué, que estava começando a conquistar a terra, que Israel estava conquistando todo mundo e matando, e eles ficaram com muito medo e eram fracos, e eles eram próximos de Israel, mas eles fingiram que eram de longe, levaram pão velhos, roupas rasgadas, né? Nós viemos de longe, e convenceu Josué e os líderes que eram de longe, que fizessem a paz com ele e defendessem eles. E Josué fez esse pacto com eles sem consultar a Deus, né? Não levou em consideração a vontade de Deus. Quando descobriram, eles moravam próximo de Israel. E o que fazer? Como já tinha dado a palavra, né? Como diz a Bíblia, sofrer o dano. Você deu sua palavra, você tem que cumprir. Então não atacaram os gibeonitas, e eles ficaram servindo ao povo de Israel, serviços humildes, limpar as coisas, eles ficaram. E só que quando você recebe uma promessa, ela é válida. Ela não perde a validade, mesmo que seja de uma maneira errada, como foi, né?
Gálatas 3,14, lê para nós aí. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Amém. Então, para que a bênção que foi dada a Abraão, que era o povo judeu, chegasse até nós, gentios estrangeiros, foi através da fé em Jesus. Então, os gibeonitas eram estrangeiros, e eles passaram a fazer parte do povo de Israel. E nós, como os cristãos, fazemos parte do povo de Israel, pela fé em Jesus Cristo. E nós temos essa promessa é válida. E ai de quem queira descumprir essa promessa, como fez Saul com os gibeonitas. Na verdade, Saul fez com boas intenções. Ele queria eliminar nações estrangeiras dentro de Israel, que era uma das ordenanças de Deus. Mas só que os gibeonitas haviam uma promessa sobre eles. E que quando o mal vem sobre a face da terra, ou sobre aqueles que são escolhidos por Deus são defendidos. Deus protege os seus. Os gibeonitas faziam parte do povo de Deus. Então, em Romanos 10, 2, lê para nós. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Amém. Apóstolo Paulo está falando dos judeus, que tem zelo pelas coisas de Deus, mas sem entendimento. Então muitas vezes a gente quer fazer a vontade de Deus, mas faz de uma maneira errada, como foi Saul. Ele matou quem havia uma promessa em cima, e havia uma maldição sobre Israel. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas certas, achando que são certas, e fazendo coisas absurdas. Coisas que não têm fundamento, coisa da cabeça da gente. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação, e o pregador dizia sobre isso mesmo, sobre as coisas que as pessoas imaginavam da cabeça deles, e às vezes fazia coisas que até prejudicavam a família e todo mundo. Então a gente não pode fazer as coisas sem consultar a Deus, porque vai fazendo as coisas sem entendimento. E Davi chega para eles e vai dizer: o que eu posso fazer para que a maldição seja aplacada? Aí ele vai dizer, isso aqui é muito importante quando a gente vai estudar as leis de Moisés, para a gente entender. E ele diz assim: a nossa questão não pode ser resolvida com ouro, prata ou morte de israelita. Essa questão é mais complicada que você imagina. Falou para Davi. Dá a impressão que os gibeonitas entendiam muito da lei judaica, até mais do que os judeus. E ele diz assim: Saul quis nos eliminar contra uma promessa. Então, eles pediram, entregue 7 descendentes, né, para enforcarmos em Gibeá, onde Saul nasceu. Isso é um cumprimento da lei de Moisés. Por quê? Lá em Números 35, 31 diz o seguinte: e não recebereis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Você não existia na lei de Moisés resgate para o homicida, ou assassino, ou crime doloso, com intenção de matar. Nos Estados Unidos chama de crime de primeiro grau, não é fácil de entender, né? Crime doloso, culposo, a gente sempre confunde. Crime de primeiro grau. Então, na lei judaica não havia resgate. Quem matou, né, o assassino por intenção mesmo de matar, o crime doloso, ele tinha que morrer. Não existia sacrifício, não podia resgate com ouro nem nada. Era a morte que ele tinha que pagar. E os gibeonitas sabiam disso. E como matar Saul e Jonatas? Não sei se Jonatas participou, porque esse texto não tem uma referência clara sobre ele. Então, eles exigiram que morra 7 da descendência de Saul. Esses 7 aí, talvez, a Bíblia não explica bem, mas a gente crê que seria o número da perfeição, né? Ou alguma coisa que abrange tudo, 7. E assim fez Davi. E, então, era uma retribuição judicial, tinha que ser paga pela morte do réu. Saul, família, não havia morrido, restava a família. Então,
já falei que o 7, Jesus, como Saul e família pecou, todos nós pecamos e devemos ser castigados. Todos nós temos uma culpa, porque somos pecadores. Em Salmos 51:4, lê para nós. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Amém. Isso aqui é Davi, quando pecou com Batseba. Ele diz assim: eu pequei, Senhor, falando com Deus, contra ti somente, e eu mereço ser castigado. Ele tinha consciência disso, Davi. Que quando nós cometemos um erro, nós merecemos o castigo. E ele concordou com os gibeonitas, porque ele sabia que essa era a lei. Assim foi Jesus. Nós merecemos ser pecadores, nós merecemos a condenação. E Davi respondeu: eu entregarei menos Mefibosete, que era filho de Jonatã. Havia uma promessa também que ele ia proteger o filho dele. Então, de Davi, não ia quebrar para resolver o problema de uma promessa quebrada, quebrar outra promessa. Não seria justo. Então, ele livrou. E Davi fez o seguinte: pegou os filhos de Saul com Rispa, Armone e Mefibosete, xará, seria seu tio. Provavelmente tem que fazer aqui, que parentesco é ele. E 5 netos de Saul, de sua filha Merabe. Então, ao todo 7. 5 de sua esposa, né, que tinha várias esposas, 2 de sua esposa, Rispa, e 5 netos da sua filha Merabe, tudo descendência de Saul. E eles fizeram o quê? Eles focaram todos eles juntos diante do Senhor em Gibeão, como os gibeonitas exigiram, né? Na terra dele. Então, quando eles mataram os 7, Deus tirou a sua ira. E não houve mais fome e mortes em Israel. Então, esses 7 foram, vamos falar assim, ou bode expiatório, ou foram, a morte deles foi o livramento de uma nação. Né? O que você falou? Foi a oferenda. Então, nós vamos ver que Jesus fez a função para nós desses 7. Deus tinha uma maldição sobre o nosso pecado, que somos pecador. E como esses 7 morreram, Jesus morreu para que nós não fôssemos condenados e mortos. Leia 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém. Há versículos que são maravilhosos, né? Esse aqui é um. Ele diz assim, que também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Então, ele sofreu pelos nossos pecados uma vez quando ele morreu, não precisa nós nos preocuparmos. E ele era justo, como esses 7 não participaram da morte dos gibeonitas, mas morreram justos. E Jesus era justo, Jesus não cometeu um pecado sequer, era Deus que se fez homem e morreu numa cruz e de uma morte horrível, para que nós fôssemos libertos da morte, para levarmos a Deus, de volta a Deus, o resgate que Deus exigia para que nós chegássemos de volta a Ele era o sangue, e era o sangue de Jesus. Como o gibeonita sabia que o resgate pela morte de gibeonita era sangue derramado, não era ouro nem prata. E não era outros que não tinham sido culpados, mas sim da família de Saul. Mas acontece uma cena muito triste, uma das cenas mais tristes que tem. Rispa, aonde eles foram mortos, que era esposa de Saul, ex-esposa de Saul, ela fica na montanha, onde eles foram enforcados, faz uma cabana de panos velhos, talvez pano de saco, alguns falam, e ela fica ali,
da primavera ao outono. E eu fiz essa conta, feita a curva do início da colheita de cevada até as chuvas de outono que caíram nos corpos. Então, fazendo essa conta aí, ela dá no mínimo 3 meses. E ela, de dia, ela espantava os corvos, para não pegar o corvo. E à noite ela espantava as feras, arriscando a vida. E Davi ficou sabendo desse fato. E provavelmente Davi, a Bíblia não vai dizer claramente que ele se comoveu, mas pelas ações que ele teve, ele se comoveu muito. E ele tomou uma atitude. Ele pega os corpos de Saul e de Jonas, que estavam em Jades Gileade, porque foi o seguinte, vou ser rápido. Saul morreu na guerra e ele ficou na terra dos filisteus pendurado lá, como um troféu, o rei, ele e o filho dele. E o pessoal de Jades Gileade foi lá, capturaram de uma maneira heróica mesmo. Um pequeno povo enfrentou os filisteus e trouxeram esse corpo e enterraram em Jades Gileade. Que não era para ser sepultado ali, porque era um rei, tinha que ser sepultado na sepultura dos seus pais. Mas isso passou desapercebido com o tempo. Então, quando aconteceu isso, Davi se comoveu. E o que ele fez? Ele pegou o corpo de Jonatas e de Saul e colocou junto com os 7 enforcados no túmulo de Quis. Quis era o pai de Saul. Então, esses 7 foram enterrados com honra, junto com Davi e Jonatas. Se não tivesse acontecido isso, eles jamais seriam enterrados desse jeito, ou sepultados. Saul e Jonatas. E foi na cidade de Zela, em Benjamim, na tribo de Benjamim, que era a tribo de Saul. A atitude de Rispa foi uma atitude extremamente triste. Imagine uma pessoa por 3 meses, provavelmente estava comendo nem bebendo, ou alguém levava alimento para ela espantando os corvos, sentindo a dor dos seus filhos que morreram inocentemente, que eles não fizeram, participaram da morte dos gibeonitas. Aquilo comoveu muito Davi. E Deus responde às orações, aquele sacrifício, e livra Israel da o quê? Da morte. O sepultamento de Jesus é relacionado aos 4 evangelhos. Mas no evangelho de João ele é mais detalhado. E sempre quando vou falar no sepultamento de Jesus, eu vou no evangelho de João. Então, o evangelho de João 19, de 38 a 42, vai relatar o sepultamento de Jesus. E no sepultamento de Jesus, nós vamos ver que a tradição judaica é que alguém que era morto, crucificado, era amaldiçoado. E ele não tinha um sepultamento digno. Era raro os que foram crucificados e tiveram sepultamento. Só gente de família muito nobre que tinha, um conhecimento para pedir ao rei para que acontecesse. Então Jesus, pela lógica, aqueles ladrões foram jogados numa vala lá para morrer, perdeu para lá. Jesus seria assim. Mas José de Arimateia era um discípulo secreto de Jesus. E ele vai lá e pede para Pilatos o corpo de Jesus para ser sepultado. E Pilatos fica admirado porque morreu rápido e libera. Já foi um milagre aí. Porque poderia falar, não, morreu na cruz, é bandido, não tem sepultamento. Mas ele libera, porque sabia que Jesus tinha morrido inocentemente e que não merecia aquela morte, que aquilo era por inveja dos judeus e eu não sabia que era para cumprir as escrituras.
mas Pilatos permite. Aí Nicodemos, lembra, né? Aquele que foi encontrar com Jesus à noite, né? E ele pega 34 quilos de mirra e aloés, que eram substâncias, né? Para sepultamento, preparar o corpo. E assim, preparar o corpo de Jesus. E em Israel até hoje não tem caixão. Você prepara o corpo com ervas, com perfumes, né, embalsama, tipo um embalsamento, e enrola num pano, ou põe num túmulo, ou põe na terra num túmulo. E Jesus teve esse corpo preparado, e ele foi preparado justamente com toda a honraria e com todo o costume do sepultamento judaico. Essa foi uma honra muito grande, um privilégio muito grande para alguém que foi crucificado. Isso foi um milagre. A vida de Jesus é milagre desde o começo ao fim. E nós, quando começamos a estudar as Escrituras, nós vamos nos apaixonando, porque vendo como Deus faz as coisas certas para que se cumprissem as Escrituras. E o corpo foi posto em um sepulcro novo que ficava em um jardim. Ainda tinha isso, o sepulcro que ele foi pôr foi um sepultamento tão nobre, tão digno, que ele ficou num sepulcro que ninguém tinha sido sepultado. De um homem que era nobre, que tinha autoridade e tinha poder político de conversar com o governador, que é Pilatos, o líder romano lá em Israel, e pedir um favor e ser acatado e ser respondido. Não é qualquer um que chegava a Pilatos. E não é qualquer um que tinha posse de um túmulo novo. E assim Jesus foi sepultado. Para quê? Para que se cumprissem as Escrituras. Conclusão, lê para nós. Deus perdoará e quebrará as maldições quando houver correção do delito. Amém. Deus quebra as maldições quando nós corrigimos o erro. Se permanecermos no erro, não vai resolver. Eu tenho procurado corrigir os meus erros ou continuo sofrendo as mesmas consequências? 1 ano de fome, 2 anos de fome, 3 anos, 4, 5, vai a vida inteira. Não, mude de posição, vê o que está errado, como fez Davi. Vamos fazer oração junto? Pai de perdão, em nome do teu filho, me ensina a ver os meus erros, me dê sabedoria, para corrigi-los, para não sofrer as suas consequências. Em nome de Jesus. Amém. Como os 7 descendentes de Saul morreram para tirar a maldição de Israel, Jesus morreu em nosso lugar para não sermos amaldiçoados pela morte eterna. Amém? Amém. Vamos aceitar Jesus, corrigir os erros, deixar o Espírito Santo agir em nossa vida e mudarmos de posição. O passado nós estudamos, né? Fizemos uma pregação que o passado é passado. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Não interessa se você foi uma pessoa errada, né? Levou uma vida promíscua, de crime, ou de infidelidade, ou de alguma coisa. Jesus morreu para nos dar essa esperança de corrigirmos o passado. E temos uma vida e uma esperança, como Israel teve uma esperança e livrou-se da morte. Então, pela fé em Jesus, aceite a Jesus. Deixe o Espírito Santo agir, para que nós tenhamos vida. A esperança nossa é esta. Por que morrer? Uma pergunta que no Velho Testamento diz: por que morrer, ó Israel? Por que sofrer, ó Israel? Volte para Deus. Amém? Vou fazer uma oração para você, põe na tua presença o seu problema, qual seja familiar, seja de saúde,
financeiro, qual seja ele. Deus, como quebrou as maldições de Israel, Deus vai quebrar as maldições. Os dias maus terão fim. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Senhor Deus, querido Pai, plano da presença, Senhor, todos aqueles que estão sofrendo, Senhor, qual seja o motivo. Ô Senhor, venha de encontro, traz um milagre, Senhor. Aqueles que estão nas UTIs, aqueles que não têm dinheiro para pagar suas contas, seu aluguel, que estão desempregados, que estão passando problemas, Senhor, no casamento, com os filhos. Ô Senhor, aqueles que sofrem, Senhor, tenha misericórdia, Pai, pela tua presença. Enche o nosso coração de fé e esperança, para que haja novos dias. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Pai querido. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso e vamos à bênção final. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus, e Jesus te abençoe.